Ô Cláudio, a Alana citou aqui a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro do secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Ou Previdência e Emprego agora, né? O novo ministério do Onyx Lorenzoni, o Bruno Bianco. Ele que comandou a Previdência aí desde lá do início do governo, ele veio arrastando justamente as negociações para a reforma da Previdência e ganhou uma promoção importante, hein, Cláudio? Agora será o novo AGU, o novo advogado-geral da União, no lugar do André Mendonça, que deve sair do cargo, vai sair do cargo, né, para ser ministro lá do Supremo Tribunal Federal. Galgou belos postos, o Bruno Bianco, que é um sujeito muito, muito competente, né, no que faz. O Bruno Bianco é um dos mais qualificados, um dos melhores quadros do Serviço Público Federal no Brasil. Ele é funcionário público, concursado, etc., e sempre subutilizado, acabou sendo muito bem aproveitado no atual governo e tem tomado... E ele é uma espécie de coringa, né? Ele atuou com muita competência na reforma da Previdência, ele tem atuado também em soluções como todas aquelas soluções durante a pandemia que favoreceram acordos, né, de categorias e de trabalhadores para redução de salário com a garantia do emprego, né, com a estabilidade em troca da estabilidade do emprego. Todas essas soluções saíram daquela cabeça ali de Bruno Bianco. Ele é uma figura muito modesta nos gestos, na vida. É um cidadão de classe média. Eu encontro com ele aqui frequentemente, assim, hoje mais não, né? Mais recentemente não, em razão da pandemia. Mas era uma figura que encontrei, por exemplo, no pet shop, ou depois outra vez no supermercado. Então é uma figura assim, é um homem comum, mas de grande talento, grande competência e muito preparado. Acho que foi uma escolha muito feliz. A surpresa decorre do fato de que ele não é alguém conhecido por sua ligação como é que eu diria, a sua ligação mais profunda com a advocacia pública. Mas aquele é um cargo de confiança, e ele é da confiança do presidente da República. Ele conquistou a confiança do presidente da República no seu trabalho, né? Sobretudo ali na condição de braço direito dos últimos tempos do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que sempre elogiou muito a conduta do Bruno Bianco. Acho que foi uma ótima escolha e tomara que dê certo, né? Eu queria só trazer aqui algumas impressões, porque assim, os especialistas sobre a questão da urna eletrônica, da segurança, os especialistas que escrevem sobre isso, que assumem as suas posições em on, que dão declarações, que dão entrevistas, todos sempre destacam duas coisas: a falta de transparência da questão da apuração dos votos, etc. E também destacam o fato de que, embora não tenha sido comprovada nenhuma fraude, isso não significa que as fraudes não tenham ocorrido. É exatamente em razão disso que eles pregam ou defendem mais transparência. É o caso, por exemplo, de um especialista chamado Diego Aranha. Ele deu uma entrevista ao site eLive Security, que é um site especializado. Tá aí, eu até mandei para você, chegou aí? Vou dar uma olhada aqui. Então, o link aí desse site, e que mostra essa entrevista desse especialista Diego Aranha. Então ele diz o seguinte, que considera que os testes de segurança, aqueles testes que o TSE faz, né, antes das eleições, ou, enfim, meses antes das eleições, ou um ano antes, sei lá quando, são importantes e desejáveis, mas continuam claramente insuficientes no formato atual. Primeiramente, há o obstáculo de se ter que examinar uma quantidade gigantesca de código, da ordem de dezenas de milhões de linhas, em poucos dias, sob supervisão do TSE, sem a possibilidade de fazer modificações para entender melhor o seu funcionamento. Não há nenhuma garantia de que o código examinado nos testes será de fato utilizado nas eleições, pois o desenvolvimento do sistema continua até a eleição seguinte e pode introduzir novas vulnerabilidades. E ele tecnicamente coloca com muita clareza as suas desconfianças, ou pelo menos as suas inseguranças com relação
a atestar, digamos assim, a confiabilidade do sistema, né? Eu já citei ontem aqui o caso daquele professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, que escreveu no livro exatamente aquilo, né? Basicamente isso, que durante todos esses anos ele diz assim: eu nunca vi provas convincentes desse tipo de fraude no Brasil, mas isso não quer dizer que não houve. E é exatamente o problema. A urna sofre de uma falta de transparência muito séria. É tão mal concebida que a sua segurança não pode ser comprovada. Escreveu em seu livro o professor Jorge Van de Graaf, que é no livro chamado O Mito da Urna Eletrônica. Esse é outro especialista, né? O professor Mário Gaziro, que é do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, ele disse que resistia à implantação do voto. Ele disse há pouco tempo que resistir à implantação do voto impresso deixa o país parado no tempo. E aí ele pergunta: por que o registro em papel é um avanço? Porque é a única forma de garantir que os votos sejam auditados caso haja algum problema no registro eletrônico. É a explicação do professor Mário Gaziro. Eu tenho aqui outras meia dúzia aqui de interferências ou de explanações de especialistas que fazem lá as suas restrições à confiabilidade das urnas eletrônicas, né? Essa questão, como eu disse ontem, vem sendo permeada por erros de ambos os lados, né? Tanto do presidente, que continua se excedendo nas suas afirmações sobre isso, e também da Justiça Eleitoral, que agora resolveu, e também parcela do Supremo, travar uma briga pessoal, uma luta pessoal política, né, contra o presidente da República, né? E você vê que os dois cometem esse erro. O que a gente precisa é de serenidade. Se há especialistas que fazem observações tão sérias quanto estas que eu trouxe aqui agora, por exemplo, por que não, né? Por que não ouvir essa gente? Por que não introduzir mecanismos não só de auditagem, mas de segurança, de transparência, que dê confiança? Porque assim, virou uma coisa de crença. Eu acredito mais no ministro Barroso do que no Bolsonaro. E o outro diz: não, eu acredito mais no Bolsonaro. Virou uma coisa de crença, de fé, né? E não se trata disso. Essa questão não pode ser definida ou decidida por questões de simpatia pessoal ou de antipatia pessoal, né? É uma questão absolutamente técnica. O Tribunal Superior Eleitoral exorbita das suas atribuições quando ataca o presidente da República pessoalmente, tanto quanto o presidente, não? Mas, enfim, o Tribunal TSE, que já a existência da Justiça Eleitoral já é uma coisa questionável, porque é uma justiça jabuticaba que só existe no Brasil e custa uma fortuna para nós todos os anos, ainda que não existam, ainda que não haja eleição, né? Custa 8 bilhões por ano, quer dizer, é um escândalo, né? E, bom, além disso, o TSE o Tribunal Superior Eleitoral é um órgão meramente técnico. Não tem que estar pressionando o Congresso Nacional a rejeitar nada. Não tem que estar fazendo campanha na televisão, vídeo que o presidente do TSE grava em inglês, em francês e tal. E vai passar vexame, porque lá fora a urna eletrônica, as urnas eletrônicas já adotaram, na maioria dos casos, a impressão do voto. Quer dizer, então, assim, nós vemos os dois lados dessa briga exorbitando das suas atribuições. A gente assiste magistrados denunciando o presidente da República por crime de fake news. Crime de fake news? Isso não existe. Não há no ordenamento jurídico brasileiro a tipificação do crime de divulgação ou de difusão de notícias falsas. Isso é absolutamente condenável, isso é repulsivo, né? O exercício da notícia falsa, isso é uma coisa repulsiva, tem que ser condenada mesmo, mas não existe. Como é que magistrados denunciam o presidente por crime de fake news? Pelo crime de uso abusivo dos meios de comunicação. Como assim? Que uso abusivo? O presidente do TSE está incomodado com as manchetes que são produzidas pelas declarações, ainda que estapafúrdias, do presidente da República. Então você percebe que está ali, você vê o ministro Alexandre de Moraes é um magistrado
Sabe, é um magistrado, não tem que estar nas redes sociais chutando na canela do presidente da República. Se o presidente o ofende, ele processa o presidente por infâmia, calúnia, difamação e coisas do gênero. A lei prevê esse tipo de ação e não uma atitude meramente política, quase partidária, né, de ministros da Suprema Corte e do TSE se manifestando publicamente sobre isso. A gente espera dos magistrados, e temos isso na justiça brasileira como um valor absolutamente elogiável, praticado pelos magistrados de uma maneira geral, é a discrição, é a serenidade, fica na sua. O ministro Alexandre de Moraes menciona a serenidade num post em que ele chuta na canela, para sermos elegantes, né? Chuta na canela do presidente da República. Você vê isso em algum lugar do mundo? Em algum lugar do mundo, o ministro, vamos lá na maior democracia do planeta, que é os Estados Unidos, alguém tem notícia de um ministro da Suprema Corte que tenha publicado um tweet esculhambando com o presidente, por exemplo, que todo mundo esculhambava, o Donald Trump? Você vê na Europa algum tribunal superior em que ministros se pronunciem politicamente, que travem guerras pessoais e políticas com governantes? A justiça é perene, né? O exercício dos cargos da justiça são vitalícios, eles ficam lá até o limite da aposentadoria, até a expulsória. Os governantes passam, eles ficam e têm, no mínimo, o dever, né, do exercício da serenidade, da tranquilidade, ainda que sejam objeto de qualquer tipo de agressão, como de fato tem acontecido aqui no Brasil. Então é uma situação que eu volto a dizer o que eu disse ontem. O Brasil está precisando mesmo de alguém que bote a bola no chão, né? Alguém que tenha autoridade, que seja respeitado o suficiente por todas as partes, enfim, tanto na área da justiça quanto na área da política, e que chega ali, minha gente, vamos parar com isso, né? O Brasil, os brasileiros, né, não merecem isso, né? Vamos encontrar um modus vivendi, né, de maneira a que todo mundo se respeite e, inclusive, respeite as próprias prerrogativas, né? Coisa que não tem sido muito observada aliás, nos três poderes. Aliás, o poder que se comporta melhor e tem a reputação de ser um poder meio que anárquico, que é o poder legislativo. O poder legislativo é quem está se comportando como determina a Constituição. Já os outros dois poderes, esses estão exorbitando.